O episódio começa com uma garota conversando com um namorado e olha, o papo tá brabo, porque ele já tá na cara dura pedindo dinheiro emprestado para ela pagar um motel para os dois fazerem atos suspeitos. É claro que a garota se sente um pouco ofendida e manda logo um chutão nele. Só que ele é formado na academia dos delinquentes e não é trouxa. O cara defende na hora e ainda mete um chute de volta. A galera vai à loucura com esse tipo de coisa, né? Aquela vibe de direitos iguais pra todos, que o caso lixo defende, a mina começou a briga, o cara devolveu, é justo. Depois disso, ela fica no chão tentando xingar o maluco, chamando ele de vegetal. Dá pra ver que a guria não fez a quinta série pra aprender como humilhar uma pessoa. Foi nessa que ela foi pra lona, com aquele olhar de por que eu ainda tô com esse cara? As amigas dela não ajudam muito também. Aquele bando de esquisita cheio de reboco de maquiagem na cara. Só a minha casa já tem menos reboco que a cara delas. Mas beleza. E aí, ela tá triste porque aquele nóia é o seu primeiro namorado. Depois eu digo que elas só sabem escolher o cara errado e ainda tô errado. Então a garota tá lá na escola, andando toda desnorteada de um lado pro outro, um pouco abalada e querendo esquecer do rolê todo com o ex-namorado. Mas aí ela acaba vendo o nerdola da turma, que tá sofrendo bullying, os moleques jogando bolinhas de papel na cara dele, ele lá sofrendo e ninguém liga. Só que ela tá de TPM e pra aliviar a própria raiva, ela decide entrar na sala e começa a soltar um olhar ameaçador nos virgão. E os moleques, se borrando, dão uma segurada e aí ela começa a puxar assunto. Bom, o nerdola finge que está interessada no que ele tá lendo, mas isso tudo é pra ele parar de ser frouxo e não levar desaforo pra casa. A guria dá mais sermão que a própria mãe dele. Só que ele, coitado, já tá achando que ela tá interessada nele. A mina senta, solta uma daquelas indiretas, mas do nada levanta e vai embora. O nerd fica lá na sua, mas ele ganha uma confiança súbita e vai atrás dela. O cara tá se achando e já começa a acreditar que ela tá na dele. Aí ele começa a falar de ET, mostrando uns gibis que parecem das antigas, até um com uma capa do Donald Trump indo pra Marte. Olha, é uma conversa de outro nível. Ela, lógico, tira onda falando que isso não passa de lorota de OVNIs e ETs e que acha isso balela. Ele confirma dizendo que não são OVNIs e sim FANIs, fenômenos aéreos não identificados. A verdade é que ela tá de saco cheio e acaba mandando ele cair fora, mas depois ela se arrepende daquele clima pesado que ficou e acaba pegando o gibi pra ele, já arrependida de ter deixado o cara mais traumatizado ainda. Daí ela diz que também acredita em espíritos, só que o maluco começa a dizer que aí ela viajou legal e que não acredita em espíritos. É aí que a coisa vira uma competição, alienígenas versus espíritos. Ela acredita em espíritos, porque a avó dela é médium, toda cheia dos paranauês. Ele acha tudo isso uma loucura, preferindo acreditar em ETs mesmo. Então eles apostam, se ela provar que espíritos existem, ele vira escravo dela. Se ele provar que ETs existem, ela vira escrava dele. Beleza, então, cada um vai investigar o lado oposto. Ela vai pra um prédio abandonado, que dizem ser um hotspot de OVNIs. E ele vai pra um túnel bizarro, onde viram no YouTube que espíritos aparecem. Lá vai ele, todo borrado de medo, entrando no túnel escuro, e ela no prédio abandonado, cheia de marra. A coisa fica tensa pros dois, mas nada acontece no início. No meio da tensão, ela conta pra ele sobre a família dela. Parece coisa de filme, mas a garota explica que tem que andar com a mão na cabeça pra espantar os espíritos. Tudo por causa das mandingas da avó. O problema é que o nerdola encontra logo o espírito de uma velha gagá no túnel, que começa a falar um monte de coisa indecente. O nerd sai correndo, tentando escapar da velha, mas é puxado pela vovó Turbo, a entidade que se encontra no local. Enquanto isso, nossa protagonista tá sendo cercada por uns alienígenas tarados, e dizem ser pacifistas com os humanos, mas estão atrás da fruta dela, se é que vocês me entendem. Isso mesmo, eles começam a tentar manipulá-la, querendo sua genital, que eles chamam de banana, usando poderes de psicocinese. E olha, eles estão ali na maldade. Quando ela já tá quase sem saída, o nerd aparece amaldiçoado de dentro do celular dela, transformado em uma criatura toda bizarra. Do nada, ele desbica o alien com um soco no dente. Ele chegou ali pra salvar o dia, mas tá mais maluco do que tudo. E o combate começa. Os ETs começam a mostrar sua verdadeira face, parecendo uma mistura de homem-sapo com pokémons. Eles percebem que a psicocinese não funciona em espíritos, mas aí o ETzão começa a apelar e dá uma rajada de 30 no protagonista, que o deixa igual a uma amoeba na parede. Depois disso, os alienígenas querem a banana de todo mundo, e o nerdola fica choramingando porque ninguém nunca deu atenção a ele, nem na escola, nem os aliens. Daí ele ficou todo brabão e se transformou em um monstro de novo. O ET continua tentando usar magia com seu instrumento penetrante para fazer
cometer atos impuros. A protagonista, já sem opção de ajuda, lembra que sua avó lhe ensinou aquele gesto que ela fazia, pois era uma forma de concentrar o seu ki. Nem te falo a referência nisso. Após se lembrar, ela descobriu que tinha poderes psíquicos, apesar de toda a zoação que ela levava na escola. E até achava que a avó era uma mentirosa. Foi nesse exato momento que ela resolveu concentrar seu ki. Ela despertou seus poderes paranormais, no estilo do Mob. Ela já dá uma bicuda na cabeça do alien, que o manda direto pra lua, que no caso era a nave alienígena disfarçada no céu. Só que, nesse embalo, o Nerdola começa a atacar a protagonista porque ele tá sendo dominado pela velha. Só que ela consegue conter os poderes dele com seu poder paranormal. A velha diz que, enquanto estiver com o pau dele, o garoto vai ficar amaldiçoado. O moleque se contorce igual o boneco do Max Steel, todo liso na parte de baixo. Com isso, os dois começam a acreditar em OVNIs, e ele em espírito. Se ela não continuar contendo a maldição, ele acaba perdendo o controle. Ele começa a falar frases que só o Ken Takakura falaria, e isso acaba acendendo algo na novinha. Ela tá mijando uma Coca-Cola agora. A verdade é que isso não é só um anime de ação normal não, é de ET, espírito, poder sobrenatural e uma garota confusa sobre quem realmente quer proteger. No fim das contas, eles conseguem dar uma surra nos ETs e saem de lá vivos. No final, os dois ainda não se conheciam. O Nerdola, vendo que a protagonista está despida, decide entregar suas roupas a ela. Ela fala que seu nome é Momo Ayase. Quando menos se espera, o protagonista revela seu nome, surpreendendo-a ao dizer que se chama Ken Takakura, o modelo por quem ela tem um crush. No episódio 2, ela, sem acreditar, diz pra ele nunca mais repetir esse nome. Ele, sem entender nada, diz que esse é o nome real dele. Ela não quer aceitar esse fato e com isso fica fazendo birra no chão. Enquanto isso, a maldição da velha Turbo toma posse do corpo do Nerdola. E a velha fala que quer a banana dele. Momo, sem pensar duas vezes, usa seus poderes para jogar a velha longe, mas acaba esquecendo que o Nerdola é seu receptáculo. Para evitar confusão, ela decide chamá-lo de Okarun pelo fato de ele curtir ocultismo. O protagonista fica inconformado porque esse é seu nome real. Ela faz isso porque não quer ouvir ele dizendo esse nome perto dela. Momo, sabendo que Okarun agora está com a maldição da velha Turbo, precisa usar seus poderes para limitar a energia da velha que está emanando dele. Com isso, eles resolvem ir para a casa de sua avó, que é médium. Ela resolve encurtar o caminho e se aproximar de vez. Só que o apelido é só o começo do que eles vão viver juntos. Os dois passam a madrugada caminhando pela cidade. E olha, não é qualquer passeio não. O clima é aquele clássico de será que vai rolar alguma coisa entre eles? Durante a caminhada, ele acaba soltando um peido bem de graça na cara dela. De manhã, depois de tudo, eles decidem ir para a casa dela. É aí que a coisa fica interessante. Na entrada da casa tem uma pilastra com uma barreira espiritual. Assim que ele tenta entrar, a barreira o impede e ele pega fogo. Isso só pode significar uma coisa: a avó da Momo realmente leva a proteção espiritual a sério. Ela até remove o selo temporariamente para que ele possa entrar. Depois de tudo isso, ele finalmente consegue entrar na casa dela e os dois estão sozinhos. A tensão no ar fica ainda maior. Enquanto ela vai trocar de roupa, ele fica no quarto tentando manter o controle da situação. Ela acaba dando uma roupa extra para ele vestir, um macacão bem diferente do estilo dele. Ele aceita na hora, mas ela, é claro, só queria confirmar se ele estava intacto após os acontecimentos estranhos da noite passada, já que o ataque de uma entidade sobrenatural o deixou sem uma parte muito importante, digamos assim. E não para por aí. Durante uma conversa, ele acaba chamando ela de feiosa, o que leva os dois a começarem uma briga hilária. Mas o momento é interrompido por um sino tocando, indicando que um espírito invadiu a casa. Isso acontece porque ela tinha removido o talismã de proteção mais cedo. Sem muitas opções, eles decidem sair pelos fundos para tentar recolocar o talismã no lugar. Só que, ao fazer isso, eles percebem que estão cercados por paredes enormes que bloqueiam a saída. Eles acabam se deparando com uma criatura assustadora, gigante e com cara de lutador de sumô. E pior ainda, o monstro está claramente cheio de intenções menos amigáveis, digamos. A criatura lança uma fumaça escura pelo ambiente e eles precisam agir rápido. Momo tenta manter o controle da maldição que aflige o nerd, mas ao mesmo tempo precisa usar seus poderes para lidar com o monstro. Ela decide que ele precisa da força da velha Turbo para vencer o monstro e o transforma de novo, concentrando o seu poder e controlando sua mente, deixando-o ainda mais forte. Nesse ponto, ele está pronto para enfrentar o monstro de sumô e parte para cima com tudo. O nerd está tão poderoso que dá um golpe no monstro e até perde alguns dedos no processo, mas ele continua lutando. Só que quando parece que a vitória é certa, ele perde o controle novamente, leva um golpe que o faz voar, mas Momo percebe que, para derrotar o monstro, basta fazer com que ele encoste a mão no chão. Ela então usa uma estratégia inteligente, faz o nerd usar sua velocidade para derrubar o monstro, obrigando-o a encostar no chão. Isso enfraquece o monstro, que começa a pegar fogo e é derrotado. No final, o nerd volta ao normal e, apesar de tudo, o cabelinho dele até que ficou ajeitado, mas Momo, exausta, acaba desmaiando. O terceiro episódio já começa de um jeito diferente. Uma velha mascarada tentando adivinhar quantos anos o moleque tinha, se ele
Ele tinha esposa, filho, só que ela errou tudo. Até achou que ele gostava de curry, mas a verdade é que o cara prefere lamen. A cena foi transmitida na TV e quando acabou a gravação, todo mundo estava dizendo que a velha era uma fraude. Mas né, se a adivinhação funcionasse de verdade, esse povo já teria ganhado no jogo do bicho faz tempo. A velhota só deu uma risadinha e meteu o pé. Essa aí é a Dodoria Santa, uma famosa vidente que vive dizendo que tem poderes, mas a galera tá na dúvida. Pra piorar, ela meteu o pé do carro em movimento. Imagina a cena, a mulher descendo do carro em movimento, full pistola. Enquanto isso, Okarun tinha se transformado em uma versão bizarra da velha Turbo, e a Momo lá, tadinha, estava desmaiada, não aguentou a pressão. Daí, do nada, veio um pedaço de pau voando na cara da velha Turbo, e ela caiu igual jaca podre. Sabe quem lançou o pau? A avó da Momo. Essa senhora já chegou com um taco de beisebol estilo Negan de The Walking Dead. É aquela milf que, como eu disse, é dentro demais. Aí vem a abertura do anime e eu já pulo só de meme. Depois da abertura começa aquele combate violento. A velha Turbo vai pra cima da avó da Momo e do nada tudo começa a pegar fogo. E não é o tipo de fogo normal, é fogo espiritual. A avó da Momo já estava preparada estilo Batman, cheia de armadilhas. A velha Turbo acabou caindo numa delas. Ficou presa num círculo de fogo que pega nela toda vez que tenta sair. E é aí que o pau come de verdade. De um lado, a milf que eu já falei que é 10 por 10 e do outro, uma velha Turbo, um maracujá de gaveta. A avó da Momo começa a dar várias tacadas de ferro na cabeça da velha Turbo, que parece não sentir nada enquanto espuma de raiva. As duas ficam se chamando de velha bruxa, tipo aquelas tretas de rua em que uma fica xingando a outra de piranha. Só que a velha Turbo, esperta, joga um blefe dizendo que se ela morrer, o garoto que ela possui também vai morrer. Mas a avó da Momo tá pouco se lixando pra isso. Ela é daquelas que manda todo mundo pra casa do chapéu. Rajada de 30? Vai você dirigir pra casa do chapéu. Vem cá, aqui é que eu aprendi aqui, ó. Depois de mais um tempo de luta, a Momo acorda em seu quarto e percebe que o crush dela, Okarun, desapareceu. Sem entender nada, ela conversa com sua avó, que tá assistindo TV. Momo já chega perguntando onde está o Okarun e diz que agora acredita em espíritos. Sua avó, se fazendo de desentendida, começa a blefar que espíritos não existem, zoando com a cara da neta. Ela é uma bruxa velha mesmo, guardando o rancor da própria neta. Momo, sem mais o que fazer, faz algo que nenhuma mulher poderia fazer na vida. Pede desculpa por tudo que disse a avó e promete que a partir de agora vai começar a acreditar em seus conselhos. A velha então diz para ela procurar o templo no quintal. Antes disso, Momo chama a avó de velha coroca e corre para ver se o Okarun tá bem. Ela realmente se apaixonou pelo nerdola. Chegando lá, viu que o Okarun tava só de boa, brocando um rango do bom. Ela vê que o moleque tá tranquilão e bate a porta na cara dele. Todo mundo achou que ele ia de Vasco, mas ele tá tranquilo, ela até fica aliviada. Depois, sua avó aparece dizendo que ele tem que ficar dentro do templo, pra maldição não se manifestar em seu corpo. De olho, ela já sacou que a neta tá caidinha pelo moleque. Nerds se dão bem no final, hein? Com isso, Momo conta pra sua avó que agora tem poderes paranormais. A avó dela já nem consegue mais acreditar. No caso, Momo conta que foi abduzida por ETs e sua avó só acredita em espíritos. É muito zoado, mas como também acredita em espíritos, a velha acaba contando a história. E é aí que a gente fica sabendo mais sobre a história da velha Turbo, uma yokai dos 100 km por hora, bem poderosa, que se fundiu com um espírito chamado Jibakurei, que é basicamente um espírito invencível dentro de seu território. A verdade é que a velha Turbo resolveu se esconder em um túnel, só que a avó da Momo resolveu dar uma olhada e chegando lá, percebeu que havia uma presença muito sinistra, de modo que nem conseguiu chegar perto do túnel. Nesse mundo, existem os Jibakurei, um espírito que tem fixação por lugares e fica preso neles. Esses espíritos são invencíveis dentro do seu território. Só que naquele túnel já tinha um Jibakurei e aconteceu o que a gente menos esperava. A velha Turbo se fundiu com o Jibakurei e agora eles são um só. Imagina o nível do poder dessa fusão. Vai achando que a velha é pouca bosta só por ser boca murcha. A avó da Momo já fala pra ela esquecer o nerdola e viver sua vida em paz. Só que a principal culpa é dela por ter convencido ele a entrar no túnel e, como ela já é uma grande fã do Ken Takakura, ela vai seguir os passos dele, fazer dele o herói dela. Ela já tá gamadinha no Okarun, mas sabendo disso, a avó dela diz que vai dar um jeito, desafiando a velha Turbo para um pega-pega.
nega. Ela diz que a velha confia muito nas pernas dela, e se provocar, com certeza ela vai aceitar. O objetivo é tirar a velha turbo do seu território para ela ficar enfraquecida e eles poderem meter o sarrafo nela. Só que é quase impossível vencer a velha turbo em um pega-pega. Só que a Momo acha que é só colocar um talismã no túnel que tá tudo certo. Sua avó diz que não vai poder ajudar porque usa um poder emprestado de um deus, mas se sair da região, ela perde esses poderes. Cada região tem seu próprio deus. Agora, a avó da Momo diz que vai treinar os dois para aperfeiçoarem seus poderes, começando pelo Okarun, que estava ouvindo a conversa de dentro do templo. Mas esse moleque é mesmo um fracote e vai ter que passar pelo treino do Saitama, fazendo ser uma Tatsumaki e um Saitama no mesmo time, um com poder na força bruta e a outra com poderes paranormais. Vai ser a avó da Momo que vai treinar eles. Daí ela vai embora pra dormir e os dois começam a discutir. Mas, resumindo, o Nerdola tá resmungando porque foi fraco ao enfrentar aquele monstro gigante, no qual uma falha e a Momo ia acabar conhecendo Jesus. Só que não é culpa dele. Ele fala assim porque estava tentando impressionar a Momo. É a primeira vez que um Nerdola consegue conversar com uma garota. Você acha mesmo que ele não vai fazer de tudo pra isso dar certo? Depois de muita conversa, Okarun pediu um copo de água, o moleque tá morrendo de sede. Aí a Momo vai até a geladeira e começa a pegar um monte de coisa podre que tinha lá. Nesse mesmo momento, sua avó, que estava assistindo TV, viu que aquele moleque que ela tinha entrevistado foi desmascarado. Ele realmente tinha 27 anos e tinha um filho. Isso significa que a velha não tinha errado suas adivinhações naquele programa. E essa senhora Milf era boa mesmo. Assim, ela ficou assistindo suas novelas e rindo muito, enquanto o Okarun tava quase se borrando com um piriri, quase com uma diarreia. As coisas que a Momo deu pra ele deixaram o moleque muito mal. Só deixaram ele ir no banheiro, Só que a Momo precisa ficar olhando ele ir no banheiro soltar um barrão. Caso não faça isso, a maldição pode se despertar com ele soltando a gloriosa. Que pena do Okarun, só se ferra. E essa avó da Momo é muito 10 por 10. Daí, a Momo explica como é que ela está contendo a maldição. Ela fala que vê uma aura em torno do corpo do Okarun e que, pra conter, segura essa aura com as próprias mãos. Ela enxerga a aura de tudo nesse mundo. Cada coisa e objeto tem uma cor de aura e com isso, ela consegue controlar tudo. Ela tá virando praticamente um mob barra Tatsumaki mesmo. A diferença é que, quando ela despertou, estava em outro nível de poder, capaz de controlar até a realidade, ficando invencível. Só que agora, ela não consegue mais controlar o próprio poder. Sua avó pede que ela feche os olhos e tente sentir a aura através da sua concentração. Momo até consegue sentir a aura negativa, mas quando abre os olhos, Okarun já está todo transformado. Okarun, já no limite, corre para usar o banheiro, desesperado para invadir a casa. Momo, já esperta, usa seus poderes dizendo que ele é muito malandro por achar que pode usar o banheiro dela. Ela continua correndo até a porta e as duas acompanham Okarun. Por fim, ele aparece no banheiro, morrendo de vergonha. Apesar disso, Momo tem que ficar observando ele lá dentro, suportando o fedor que o Okarun está emanando. A situação ficou um pouco esquisita. Esse moleque precisa se livrar dessa maldição logo. Até o piu-piu dele sumiu, mas a avó dela quer saber o nível de poder que ela atingiu quando despertou seus poderes. Os poderes da Momo estão selados por algum motivo, e ela vai ter que despertá-los aos poucos com a ajuda dos treinamentos da avó. Enquanto elas ficam conversando, o Nerdola continua no banheiro, e quando menos se espera, eles caem na armadilha da vovó Turbo. Ela deixa tudo vermelho e todos ficam paralisados. A avó dela fica com o nariz escorrendo e a velha Turbo conta que está com o objetivo de acabar com a vida dos dois, tanto da avó dela quanto do Okarun. Essa velha Turbo é o capeta, mano. Então ela desafia os dois para irem ao túnel à noite e enfrentá-la cara a cara. Caso eles não apareçam, a velha vai amaldiçoar todo mundo da casa dela. Aí do nada, tudo volta ao normal e a avó dela está com o nariz e as orelhas saindo ketchup. Aconteceu algo muito cabuloso que ninguém consegue explicar. Foi aí que a avó dela preparou os dois para enfrentarem a velha Turbo. Ela deu uma roupa especial para proteger os dois dos ataques da velha, mas a roupa é um pouco zoada. Assim, os dois se preparam para ir nessa noite e apostar um racha com a velha Turbo, mas a Momo não parece muito interessada em usar essa roupa. Antes de ela ir embora, sua avó dá um abraço nela, um abraço que qualquer um queria ter. Aí, o Okarun segue com ela de bike, com ela sentada na garupa. Depois, eles percebem que vão demorar muito de bike e resolvem pegar o metrô. Momo, como toda adolescente, decide ir toda estilosa para o combate e tira a roupa de proteção que a avó dela deu, porque tem que ir lacrando, né? O episódio termina com a Momo putaça, porque a velha Turbo ameaçou sua avó, e com Okarun pronto para enfrentar a velha Turbo naquela noite, mal sabem eles o que está por vir. E caso você tenha curtido o vídeo, deixa aquele like maroto para eu continuar trazendo mais conteúdo de Dandadan aqui no canal. O vídeo fica por aqui e até o próximo.